Bom, gente, nós vamos dar continuidade à nossa série intitulada Palavras, série através da qual a gente tem refletido um pouquinho acerca da maneira como nós usamos as palavras, como nós usamos a nossa boca. E temos visto aí há algumas semanas que a boca possui um potencial positivo muito grande. Quando nós a utilizamos da boa maneira, nós abençoamos, nós acrescentamos, nós cuidamos daqueles que estão por perto. De outra sorte, quando nós utilizamos mal as palavras, elas revelam um potencial destrutivo enorme também. Nós temos a capacidade de ferir através das palavras, de machucar, de desorientar aqueles que estão por perto. Tudo isso através da maneira através da qual nós usamos as palavras. Primeiramente, nós conversamos sobre as palavras que destroem e as palavras que edificam. Nós estudamos um texto em que Jesus se dedicava à cura de muitas pessoas. Logo, alguns religiosos cruzam o caminho de Jesus dizendo: você faz isso em nome de Beelzebu, em nome do príncipe dos demônios. E com isso a gente percebe alguns religiosos usando as palavras para destruir o ministério e a ação misericordiosa de Jesus. Nós estudamos no segundo dia da série, na segunda noite, as palavras que afastam e as palavras que aproximam. E a gente percebeu aqui que o apóstolo Paulo afirma com todas as letras que entre nós, os discípulos de Cristo, deve haver uma linguagem toda especial. A linguagem dos salmos e dos hinos. Isso não significa nem de longe que nós devemos andar por aí saudando uns aos outros e através do recitar de alguns salmos, do recitar de alguns hinos antigos, mas que a gente deve pensar na linguagem que está por trás dos salmos, que é a linguagem poética, a linguagem do coração, aquela que não apenas manda fazer, não apenas descreve o dia a dia, mas aquela que fala a respeito do conteúdo da alma, do conteúdo do coração, a linguagem que aproxima, que faz com que aqueles que estão distantes sintam o desejo de caminharem mais perto. Hoje nós vamos conversar sobre as palavras que abatem, nos colocam no chão, e as palavras que nos incentivam, que nos colocam de pé e que nos movem na direção da vontade de Deus. Destacando primeiramente algumas palavras que normalmente a gente ouve ou que a gente usa, que tem um potencial destrutivo muito grande. A verdade dita sem amor. Todas as vezes que a gente diz a verdade mesmo, mas sem nenhum tipo de cuidado para com a forma como nós dizemos essa verdade, nós ferimos, nós machucamos, nós prostramos aqueles que estão perto da gente. A verdade deve ser dita, mas as Escrituras dizem que a gente deve ministrar a verdade sempre pautada e orientada por um cuidado generoso e de amor. Uma segunda palavra que abate é a palavra do amor dito sem a verdade. Se por um lado é bastante complicado a gente manter a verdade sem o amor, manter as palavras de amor sem fundo de verdade, isso também não acrescenta. Muitas pessoas, em nome da amizade, com medo de perderem os seus queridos, deixam de dizer o que precisa ser dito. Alguns veem os seus amigos indo para uma rota de colisão na vida profissional, na vida afetiva, e ao invés de terem coragem de dizer: pare com isso, não caminhe nessa direção, eles abrem mão da verdade e ficam apenas com as palavras de incentivo, palavras medrosas, que também abatem. O amor dito sem a verdade não constrói. Em terceiro lugar, nós podemos destacar as ofensas diretas, aquelas que normalmente acontecem no ambiente de trabalho, momentos em que a gente usa a nossa boca simplesmente para rachar o peito daqueles que trabalham com a gente, que convivem com a gente. Essas palavras a gente também encontra dentro de casa.
no momento da euforia, no momento da confusão, no momento do sangue quente. Às vezes o marido olha para a esposa e diz algumas coisas que a vontade seguinte é a vontade de recolher as palavras. O problema é que quando a gente coloca as palavras para fora, elas não voltam mais. Quando elas alcançam o objeto da nossa intenção, elas não são mais recuperáveis, elas já foram, elas já partiram, elas já feriram. E em quarto lugar, os comentários que mancham a honra. Talvez esses comentários feitos, aqueles proferidos na nossa presença, em algum momento dos mais complicados até, porque a gente não está presente para se justificar, a gente não está presente para colocar a nossa opinião, a nossa posição. Esses comentários por trás, essas fofocas, nos detonam, nos apartam, nos levam a um estado de prostração muito grande. Todos esses são exemplos de palavras que nós ouvimos no dia a dia e muitas vezes proferimos também, ferindo aqueles que estão ao nosso redor. Mas existem também algumas palavras que nós ouvimos e proferimos, que incentivam aqueles que estão por perto. Quem é que não gosta de um bom elogio? Qual é a mulher que depois do tempo de preparo, na frente do espelho, tempo curto, talvez 1h15, 1h30, antes de um jantar, não gosta de um marido se aproximando e dizendo: meu bem, você está linda, você não quer mais alguns minutos para se acostumar, se mudando, fique à vontade, fique linda. A gente também, homens, nós gostamos de bons elogios. Quando a gente faz alguma coisa profissionalmente que é bem feita, quando a gente fecha um negócio, quando a gente conquista um posto na empresa que a gente sonhava, como é bom a gente perceber a esposa se aproximando com aquele olhar e: puxa vida, você conseguiu, parabéns, você me surpreendeu. Palavras assim nos colocam para cima, nos fazem sentir melhores. Destacamos também um reconhecimento público. Como é bom quando alguém nota o que a gente fez de maneira bem feita, com excelência, e torna isso público diante das outras pessoas. Honrar as pessoas que nos cercam publicamente é algo estimulado pela própria Escritura. Isso é bom, faz bem. Em terceiro lugar, uma declaração de confiança. Sabe aqueles momentos extremos, difíceis, momentos de bifurcação, onde a gente precisa escolher um caminho, ou à esquerda ou à direita, e de repente a gente percebe a esposa, no meio da confusão, se aproximando, dizendo: meu bem, eu confio em você. Eu sei que você precisa tomar uma decisão, que você está confuso, mas eu confio na tua decisão, eu confio no teu parecer, eu estou contigo. Se você for para a esquerda, eu vou com você. Se você for para a direita, eu vou com você também. Isso nos anima frente às decisões difíceis que a gente precisa tomar na vida. Em quarto lugar, uma expressão de gratidão. É sempre muito gostoso quando a gente ouve alguém se reportando a nós, dizendo: olha, o que você fez por mim essa semana foi muito bom. Acrescentou minha vida. Você me fez bem, você me fez sorrir, você me fez ter mais esperança. Muito obrigado. Obrigado porque o teu serviço me acrescentou. Obrigado porque as tuas palavras foram importantes para mim. Gratidão. Em quinto lugar, uma promessa de intercessão. É sempre muito bom também ouvir pessoas que se aproximam da gente dizendo: olha, eu queria me comprometer com você. Eu sei que você anda passando por uma fase difícil, eu sei que você anda passando por uma fase muito dura. Eu estou me colocando como um parceiro teu em oração. Pode ir para a sua viagem, eu vou orar por você. Pode ir para a sua reunião, eu vou estar orando por você. Como a gente se sente bem, fortalecido, protegido, quando a gente ouve palavras dessa natureza. E em último lugar, uma revelação do mover de Deus. Quando alguém próximo a nós se aproxima
e nos abre os olhos para uma realidade que a gente não conseguia perceber. Existem pessoas que têm esse poder. Quando a gente crava os olhos nos problemas, quando a gente crava os olhos nas adversidades, existem pessoas com um poder tão sensível, pessoas que se aproximam de nós e com uma simples palavra, com um simples gesto, com uma simples postura, trazem para a gente a lembrança de que Deus está conosco, não nos desamparou e nós não estamos sozinhos. Como revelações desse mover de Deus são significativas e importantes para a nossa vida. E é exatamente sobre uma revelação do mover de Deus que eu queria conversar com vocês nesta noite, a partir do texto de 2 Reis, do Antigo Testamento, capítulo 6, dos versículos de 8 a 23. O texto bíblico diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, um momento de tensão nacional, um momento de guerra, coisa que nós normalmente não estamos acostumados. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes. Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Nada mal contar com um homem como Eliseu no momento de guerra. O sujeito ia para o quarto, orava, e quando ele conversava com Deus, Deus revelava ao coração dele aonde estavam as emboscadas, aonde estavam as armadilhas. Qual era o empresário que eu gostaria de ter um homem como Eliseu trabalhando na sua empresa? Quem você contrata? Vai tranquilo. Não, esse aqui não é fria. Não vai por esse caminho, não. Ou então, quem não gostaria de ter um homem como esse a nos orientando como um conselheiro amoroso, um conselheiro afetivo? Olha, esse relacionamento vale a pena. Vai em frente. Custe o que custar. Segura, amarra no pé da cama. Não, esse não. Deixa embora. Solta como quem solta uma pipa. Manda. Deixa subir. Deixa partir. Versículo 11. Isso enfureceu o rei da Síria. É lógico. Certamente o rei da Síria não ficou contente. Convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Porque não é possível. Eles devem ter alguém no nosso meio, infiltrado, que passa as informações, porque nós nunca conseguimos pegar o povo de Israel. Respondeu um dos conselheiros: bom rei, nenhum de nós vai estar. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto.